Ouvidos para ouvir o que diz o Espírito. Esse é o tema da nossa meditação neste sábado, 15 de novembro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Desejo que te vá tudo bem. Antes de iniciarmos esse estudo, quero te convidar, me ajude, compartilhe, comente, deixe o seu like, envie para alguém. Deus está falando poderosamente através desses estudos. Temos visto muitas vidas transformadas e impactadas através do conhecimento da palavra e da ministração fidedigna que aqui é falado. Fazemos isso com amor ao reino e temor a Deus, para que o nome de Deus seja glorificados e vidas sejam edificadas. Nos ajude, seja o instrumento de Deus. Deus te abençoe. Portanto, o tema é ouvidos para ouvir o que diz o Espírito. Você pode meditar aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus encerra a carta do Apocalipse com um chamado profundo e direto e urgente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso nos revela duas verdades. Primeira delas, o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda fala, mas nem todos têm ouvidos espirituais para ouvir. Vivemos em tempo em que muitos confundem sonhos emocionais com visões de Deus, sensações com direção divina, intuição pessoais com voz do Espírito Santo. Por isso, nós temos como objetivo nesse estudo, nessa ministração, é levar você ao conhecimento que nem todo sonho ou experiência é divina, mas Deus pode usar sonhos, visões e percepções espirituais para falar. Mas a chave de tudo isto é o discernimento. Que Deus nos dê o discernimento espiritual para que possamos compreender a sua boa, perfeita, agradável vontade. Ouvir Deus é privilégio, discernir é maturidade. Como o Espírito se manifestou na história bíblica e o que isso significa para nós hoje. A Bíblia revela experiências profundas em que homens de Deus receberam revelações em estados espirituais fora do comum. Paulo, arrebatado ao terceiro céu, como está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Uma experiência tão intensa que ultrapassou os limites da consciência humana. Elias, correndo sobrenaturalmente, como está em primeiro livro de Reis, capítulo 18, 46, o Espírito toma o profeta e lhe concede força além da natureza. Isaías, tomado pelo terror, pela visão. Isaías, tomado pelo terror, pela visão. Isaías, tomado de terror pela visão. Isaías 21, versículo 2 e 4. Angústias se apoderaram de mim. Estou tão desfalecido que não posso ver, emocionalmente e fisicamente abalado. Vejamos que essas experiências não eram fabricadas emocionais ou manipuladas. Eram intervenções soberanas de Deus que não ocorrem todos os dias, nem a todos. Se os profetas bíblicos tremeram diante da voz de Deus, por que alguns hoje tratam
a revelação como algo banal. Compreenda que quero falar contigo sobre uma história de alguém que obedeceu e ouviu a voz e obedeceu. Agostinho de Hipona, já falamos sobre ele aqui. Agostinho, antes de sua conversão, vivia atormentado pelo pecado. Embora buscava a verdade, sentado no jardim, chorando, pedindo direção, de repente ouviu uma voz infantil cantando: toma e lê. Ele discerniu que aquilo não era uma brincadeira, mas uma convocação do Espírito Santo. Abriu a Bíblia e leu Romanos 13, 14, que dizia: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que transformou a sua vida. E ele se tornou um dos maiores pensadores da fé cristã, influenciando séculos de cristianismo. Ele ouviu, discerniu e obedeceu. Portanto, uma palavra obedecida no Espírito pode mudar uma geração. Uma palavra obedecida no Espírito pode mudar uma geração. Quando as pessoas não discernem a voz do Espírito, nem toda experiência é divina, nem toda expressão espiritual deve ser seguida. Muitos hoje querem status espirituais, querem parecer profundos e terminam confundindo emoção com revelação. Paulo advertiu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Julguem as profecias, mas não desprezem as profecias, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Portanto, é equilíbrio, fé mais discernimento. Vejamos também a história de alguém que ouviu, mas não discerniu. É Orígenes de Alexandria, uma decisão precipitada. Orígenes, um grande mestre cristão do século III, estudioso, profundo e dedicado, interpretou literalmente a palavra de Jesus em Mateus 19:12, sobre aos que se fizerem eunucos por causa do reino. Movido pelo zelo, não equilibrado pelo discernimento, ele decidiu castrar-se. A intenção parecia santa, mas o ato foi precipitado. Não orientado pelo Espírito, a própria igreja mais tarde concluiu que Orígenes agiu sem ouvir corretamente a direção divina. Sua atitude trouxe sofrimento pessoal até impedimentos ministeriais. Ele ouviu uma palavra bíblica, mas não discerniu corretamente o espírito da palavra. Ele ouviu uma palavra bíblica, mas não discerniu corretamente o espírito da palavra. Quem age sem discernir pode transformar a Bíblia em espada que corta a si mesmo. Quem age sem discernir pode transformar a Bíblia em espada que corta a si mesmo. Quantos hoje fazem o mesmo, tomando decisões espirituais sem ouvir realmente o Espírito? Nem todo sonho é divino, mas Deus usa os sonhos, fontes de sonho. Jó, capítulo 33, 14, 16, Mateus 1, 20. Os sonhos são divinos. Portanto, também em Mateus, também são humanos, preocupações, ansiedade e rotina. Portanto, podem ser malignos. O equilíbrio espiritual exige saber que Deus pode falar em sonhos, mas a maioria dos sonhos não são revelação espiritual. Todo sonho deve ser avaliado, julgado, submetido à palavra de Deus e ao discernimento espiritual. Sonho que é de Deus conduz à obediência, produz paz, exalta Cristo, edifica. O sonho emocional
é confuso, não produz direção e é influenciado pelo dia a dia. E o sonho maligno produz medo, engano, culpa, divisão, discórdia e o fim é o caos. Portanto, vejamos que precisamos fazer no dia a dia, então, devemos desenvolver intimidade diária com o Espírito Santo através da oração. Sem comunhão não há edificação. Devemos submeter sonhos e revelações ao pastor, à palavra e ao discernimento. Ninguém julga sozinho o que Deus supostamente disse. Evite frases levianas como Deus me disse. Temor protege a alma. Busque profundamente, não espetáculo espiritual. Deus se revela aos seus. Deus se revela aos humildes, não aos exibicionais. Viva no secreto. Quem vive com Deus em secreto não se confunde com vozes estranhas. Vejamos, já estamos terminando. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Jesus diz que tem ouvidos, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ainda fala, ele ainda orienta, ele ainda corrige, mas somente quem tem discernimento espiritual consegue ouvir. Portanto, nós devemos aprender hoje que é através da Bíblia, da história da igreja e das experiências proféticas autênticas que o discernimento é tão importante quanto ouvir. Deus quer falar, mas quer que ouçamos com naturalidade. Estamos dispostos a ouvir, discernir e obedecer ao que o Espírito diz às igrejas hoje. Que Deus levante uma geração de crentes e líderes com os ouvidos sensíveis, coração obediente e com o espírito humilde e discernimento aguçado. Amém.